Fala, gente boa, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo do Nosso Deus Não Está Morto. Hoje vamos ler Lucas capítulo 22, amém? Que nós possamos crescer no conhecimento de Cristo e sermos edificados por sua palavra. O plano para tirar a vida de Jesus. Estava próxima a festa dos pães asmos, chamada Páscoa. Preocupavam-se os principais sacerdotes e os escribas em como tirar a vida a Jesus, porque temiam o povo. O pacto da traição. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Este foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria a Jesus. Então eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião de lhe entregar sem tumulto. Os discípulos preparam a Páscoa. Chegou o dia da festa de pães asmos, em que importava comemorar a Páscoa. Jesus, pois, enviou Pedro e João, dizendo: Ide preparar-nos a Páscoa para que comamos. Eles lhe perguntaram: Onde queres que a preparemos? Então lhes explicou Jesus: Ao entrares na cidade, encontrareis um homem com um cântaro de água. Segui-o até a casa em que ele entrar. E dizei ao dono da casa: O mestre manda perguntar-te: Onde é o aposento no qual hei de comer a Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali fazei os preparativos. E indo, tudo encontraram como Jesus lhe dissera e prepararam a Páscoa. Lembrando que essa questão de pães asmos está lá no livro de Êxodo 12, 1 ao 27, né? A última Páscoa, chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com ele os apóstolos. E disse-lhes, tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa antes do meu sofrimento, pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: Recebei e reparti entre vós, pois vos digo que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. A ceia do Senhor. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é meu corpo, oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança. Jeremias 31, 31 ao 34. No meu sangue. Êxodo 24, 6 ao 8. Derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Está lá em Salmo 41, 9. Mas ai daquele por intermédio de quem está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria, dentre eles, o que estava para fazer isto. Seja o maior como o menor. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhe disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores, mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Pois no meio de vós eu sou quem serve. Está lá também em João capítulo 13, 12 ao 15, e também está lá em Mateus 20, 24 ao 28, Marcos 10, 41 ao 45. Vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como meu Pai me confiou um reino, eu vô-lo confio, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assentareis em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Isso também se encontra lá em Mateus 19, versículo 28. Pedro é avisado: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos penetrar como trigo. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Ele, porém, respondeu: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse:
Afirmo-te, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces antes que o galo cante. As 2 espadas. A seguir, Jesus lhe perguntou: quando vos mandei sem bolsa, sem alforge e sem sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Nada, disseram eles. Bolsa está lá também em Mateus 10, 9 ao 10, Marcos 6, 8 ao 9 e Lucas 9, 3, 10 ao 4. Então lhes disse: agora, porém, quem tem bolsa, tome-a, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois vos digo que importa que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores. Isso está lá em Isaías 53, versículo 12. Porque o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. Respondeu-lhes: basta. Jesus no Getsemane. E, saindo, foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras. E os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhe disse: orai para que não entreis em tentação. Ele, por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu, que o confortava, e, estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos, e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Jesus é preso. Falava ele ainda quando chegou uma multidão, e um dos 12, o chamado Judas, que vinha à frente deles, aproximou-se de Jesus para o beijar. Jesus, porém, lhe disse: Judas, com um beijo traz o Filho do Homem. Os que estavam ao redor dele, vendo-o que ia suceder, perguntaram: Senhor, feriremos a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha direita. Mas Jesus acudiu, dizendo: deixai, basta. E tocando-lhe a orelha, o curou. Então, dirigindo-se Jesus aos principais sacerdotes, capitães do templo e anciãos que vieram prendê-lo, disse: saístes com espadas e porretes, como para deter um salteador? Diariamente, estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Estando convosco no templo, está lá, no livro de Lucas 19, 47, 21, 37. E essa questão de quem cortou a orelha do soldado, a gente vê que isso está mais claro lá em Marcos, que fala assim, essa questão de quem puxou e cortou a orelha do sacerdote ali, do cara ali, está aqui, em João capítulo 18, versículo 10. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a espada na bainha, não beberei porventura o cálice que o Pai me deu? Diariamente estando eu convosco no templo, não pusestes as mãos sobre mim. Esta, porém, é a vossa hora e o poder das trevas. Pedro nega a Jesus. Então, prendendo-o, o lançaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro seguia de longe. E quando acenderam fogo no meio do pátio e juntos se assentaram, Pedro tomou lugar entre eles. Entre mentes, uma criada, vendo-o assentado perto do fogo, fitando-o, disse: este também estava com ele. Mas Pedro negava, dizendo: mulher, não o conheço. Pouco depois, vendo outro, disse: também tu és um dos tais. Pedro, porém, protestava: homem, não sou. E, tendo passado cerca de 1 hora, outro afirmava, dizendo: também esse verdadeiramente estava com ele, porque também é galileu. Mas Pedro insistia: homem, não compreendo o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. Então, voltando-se, o Senhor fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe dissera: hoje 3 vezes me negarás, antes de cantar o galo. Então Pedro, saindo dali, chorou amargamente. Os guardas zombam de Jesus. Os que detinham Jesus zombavam dele, davam-lhe
pancadas e, vendando-lhe os olhos, diziam: profetiza-nos, quem é que te bateu? E muitas outras coisas diziam contra ele, blasfemando. Jesus perante o sinédrio. Logo que amanheceu, reuniu-se a assembleia dos anciãos do povo, tanto os principais sacerdotes como os escribas, e o conduziam ao sinédrio, onde lhe disseram: se tu és o Cristo, dize-nos. Então Jesus lhe respondeu: se vou disser, não o acrediteis? Também se vos perguntar, de nenhum modo me respondereis? Desde agora estará sentado o Filho do Homem à direita do Todo-Poderoso Deus. Então disseram todos: logo tu és o Filho de Deus? E ele lhes respondeu: vós dizeis que eu sou. Clamaram, pois: que necessidade mais temos de testemunho? Porque nós mesmos o ouvimos da sua própria boca. Então Jesus vai pagar o preço no capítulo 23 e 24. E o preço que Cristo paga, ele paga por toda a humanidade. Pois Jesus morreu por todos, apesar de nem todos crerem nele. E nós vemos uma coisa muito interessante aqui, é que em nenhum momento Jesus tentou se justificar. Em nenhum momento Jesus disse: mata aqueles caras que estão me perseguindo. Jesus em nenhum momento fez isso, porque ele foi como um cordeiro calado ao matadouro. Ele decidiu fazer isso espontaneamente por mim e por você. Por quê? Porque ele nos amou, meus amigos. Ele nos amou como ninguém nos amou. Se eu e você não somos amados por ninguém, nós temos o amor de Cristo, nós já temos tudo. Porque ele verdadeiramente nos amou e deu a si mesmo em nosso lugar. E isso é maravilhoso, meus amigos. E glória a Deus por isso. Então, com essa leitura de hoje, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela leitura de hoje, meu Deus. Deus, que leitura maravilhosa, Pai. Jesus vai ser morto no próximo capítulo e vai ser ressuscitado mais pra frente. Obrigado, Jesus, por tudo isso. Obrigado porque por causa do teu sacrifício, hoje nós temos vida, nós temos alegria, nós temos paz de espírito, porque o Senhor verdadeiramente tomou o nosso lugar e fez o que jamais poderíamos fazer, pagando todo o preço, todo escrito de dívida, rasgando tudo na cruz. Obrigado por isso, Senhor Jesus. Obrigado pela tua maravilhosa obra, Senhor Jesus. Glória a Deus, abençoe cada um que está aqui e pela autoridade do nome de Jesus. Você que estava enfermo, seja curado agora em nome de Jesus. Você que estava com depressão, com ansiedade, com síndrome do pânico, com qualquer coisa, com qualquer tormento, seja curado agora em nome de Jesus. Porque o mesmo Jesus que não se justificou, ele foi até o final e ele morreu em nosso lugar. Ele foi o nosso Cordeiro perfeito. Ele foi o nosso Cordeiro perfeito. E por causa dele, hoje nós temos vida, meus irmãos. Por causa do sacrifício que ele fez. E hoje também nós vemos que ele ressuscitou. Então ele morreu e ele ressuscitou para que eu e você tivéssemos vida e tivéssemos com abundância. Então creia nisso. Essa é a palavra de hoje. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Que Deus te conserve firme e forte, porque Ele fez o sacrifício perfeito por mim e por você. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. Estou gravando isso aqui porque Ele vive, e porque Ele vive eu posso crer no amanhã, porque Ele é perfeito, em nome de Jesus. Creia nisso, em nome de Jesus. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Até amanhã que nós vamos ler Lucas capítulo 23. Amém? Deus te abençoe. Valeu.